Fala galera, prova da UniOeste de 2018, vamos fazer a questão 17, questãozinha de espelhos. Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto de espelhinho porque é fácil de fazer. E esse aqui ele misturou espelho com movimento retilíneo, então melhor ainda, porque movimento retilíneo é fácil, espelho é fácil e você vai tirar de letra. Vamos fazer então, ó, chega de enrolação. Ele fala ali, ó, considere um espelho esférico côncavo. Então, anota ali, côncavo. Daí eu ensino para meus alunos isso, né? Quando você vê a palavra côncavo, você tem que lembrar que o foco de um espelho côncavo é positivo. E o foco de um espelho convexo é negativo. E ele falou ali que o raio de curvatura desse espelho é 40. Outra coisa que você tem que lembrar, que o foco de um espelho côncavo ou convexo é o raio dividido por 2. Então, nesse nosso caso, ele vai ser 40 dividido por 2, que vai dar mais 20. Essa é a distância focal do meu espelho. Então, você perceba que só lendo uma linha de um exercício eu já tirei tudo isso de lado. Beleza. Daí, olha só, um objeto ele se desloca ao longo de um eixo principal, beleza, que é essa linha que ele colocou aqui para a gente orientar o espelho, e passa pelo vértice do espelho, se afastando do mesmo com velocidade constante 5. Então, olha só, o vértice está localizado aqui, né? E ele está se afastando do espelho com velocidade 5. Daí, no instante t0, o objeto se encontra a 60 centímetros do vértice do seu espelho. Então, existe o caso 1, que é qual? Quando ele está nessa posição aqui, ó, o P dele, que é a distância do objeto até o espelho, é 60 centímetros. Então, aqui ele falou, ó, no instante t0, o objeto se encontra a 60 centímetros de distância do vértice do espelho. Ele fala ali, ó, assinale a alternativa que indica corretamente o instante no qual a imagem do objeto se aproximou 5 centímetros do vértice do espelho. Então, perceba, gente, que, ó, antes da gente começar a fazer esse enunciado, eu preciso saber qual que é, aonde que está a minha imagem, para descobrir se ela vai se aproximar, entendeu? E para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar de como que funciona a imagem no espelho côncavo. Então, eu vou desenhar os casos aqui, basicamente, rapidinho, só para vocês verem. Ó, primeiro caso, gente, analisando o... Eu vou fazer um desenho só e vou apagando, tá vendo? Então, aqui nós temos o espelho côncavo, certo? Então, o espelho côncavo é quando ele tem a curvatura por dentro. Aqui nós temos o foco e aqui nós temos o centro. Só para vocês entenderem como que é o exercício. No primeiro instante, temos um objeto aqui. Olha só, a imagem, ela forma entre o C e o V. Se eu aproximar o meu objeto, puxando ele para cá, ó, aqui em cima, a minha imagem ela vai para trás, tá vendo? Se eu puxar o meu objeto para frente ainda, ó, cada vez ela vem mais para trás. Então, quando eu aproximo o meu objeto do meu espelho, a imagem ela está indo para trás. Ela vai lá para o infinito, depois ela vem lá do outro lado do espelho. Ela vem como imagem direita. E nesse nosso caso aqui, gente, ó, ele está afastando o meu objeto. Então, o meu objeto ele está em um ponto aqui, que vai ter uma imagem em algum ponto aqui. Ele vai afastar, então a minha imagem ela vai aproximar do espelho. E ele falou que essa distância de aproximação é 5 centímetros. Se aproximou 5 centímetros. Então, primeiro a gente tem que saber onde está a minha imagem. Tá? Daí eu vou fazer as contas por parte para você ver. Então, olha só. Vamos supor que eu vou desenhar aqui certinho o meu espelho. Então, eu vi que o raio é 40. Então, o raio é mais ou menos aqui, ó, 40. E o meu foco estaria aqui, ó, 20. Então, perceba que esse aqui é o caso que o meu objeto está atrás do raio, que ele está a 60 centímetros. Vou calcular onde está a imagem, gente. Essa é a fórmula da florzinha. Uma florzinha é igual a uma pétala mais uma petalinha. Então, qual que é a distância focal? 1 sobre 20. 20 é o foco, né? Qual que é a distância do objeto? 1 sobre 60 mais 1 sobre pelinha. E agora eu vou descobrir onde que é pelinha, que é o tamanho da imagem, onde está a imagem, né? Ó. Então, ele vai ficar aqui 1 sobre pelinha, ele vale o mínimo múltiplo comum de 60 e 20, ó, que é 60. Então, 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 60 é 1. Só que esse aqui eu vou passar para lá negativo, ó, menos 1.
Então, vai dar aqui 1 sobre o P', é a mesma coisa que 2 sobre 60. Inverte a fração, o meu P' vai dar 60 dividido por 2, que dá 30 centímetros. Olha que legal, gente. Então, aqui, ó, ele está em 30 centímetros. Então, a minha imagem, ela está aqui, ó. Ó, esse aqui seria o meu objeto. Deixa eu desenhar aqui, ó. Objeto. Vou chamar de U. E a minha imagem, ela estaria aqui, ó. I. Que é o que a gente acabou de calcular. Essa distância que eu vou fazer em laranja aqui, ó, é chamada de I. E olha que engraçado. Ele quer quanto tempo demora com a velocidade de 5 segundos para que essa imagem, ela aproxime 5. Então, olha só. Aqui tem 30. Eu coloquei I, né? Vou colocar 30. Aonde que vai me dar uma imagem com essa distância? É só você fazer, né? Ó. Então, ele quer saber quanto tempo demora para minha imagem ela vir para cá, ó. 25. Porque seria o 30 menos o 5. Então, esse é o meu novo P'. E se eu afastar meu objeto, a minha imagem ela vai aproximar. Por causa que daí, ó, ele está indo mais para longe. Então, essa imagem ela vai vir chegar mais perto do foco aqui. Então, eu vou calcular ali, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Agora, eu sei o quê? Eu sei onde que tem que estar a minha imagem, que teria que estar aqui, ó. Vou chamar de imagem 2. E eu sei que o meu objeto ele vai ter que vir uma distância para cá. Então, ele vai estar num novo P. E essa diferença do novo P eu vou calcular com a velocidade. Então, vai ficar 1 sobre foco, que é 1 sobre 20, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que vale 25. Então, olha só que legal. Vai ficar 1 sobre P, ele vale o mínimo múltiplo comum de 20 e 25, que é 50. Não, vou fazer com 50, vai dar número quebrado. Vou fazer com 100. Então, ele vai ficar ali, ó. 100 dividido por 20 dá 5. E daí vai ficar 100 dividido por 25 dá 4. Só que daí negativo, porque eu passei para o outro lado a raiz, vai ficar isso aí. Então, ele vai ficar aqui 1 sobre P. Ele vale 1 sobre 100. Então, a nova distância do meu objeto é 100 centímetros. É só inverter a fração. Então, aqui, gente, o que é esse pelinho rosa aqui? É a distância que eu tive que puxar o meu objeto para que a minha imagem ela aproximasse esses 5 centímetros. Agora eu vou calcular o tempo disso, porque, ó, calcular aqui do lado, ó, a velocidade é a distância sobre o tempo. Qual que é a velocidade do meu objeto? Ah, ele falou que era 5 centímetros por segundo, então eu vou colocar 5. Qual que é a distância? Olha, o meu objeto estava em 60 centímetros. Para que a imagem dele aproximasse 5, ele teve que ir lá para 100. Então, ele andou quanto? 100 menos 60. Então, ó, 100 menos 60 é igual ao tempo. Então, esse tempo aqui, ó, gente, ele vai dar, ó, 100 menos 60 dá 40. 40 dividido por 5 dá 8 segundos. Então, o meu corpo, letra D, o meu corpo, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se afastar do espelho para que a minha imagem aproximasse do foco. E a pergunta dele foi o quê? Quanto o meu objeto tinha que andar para trás, com a velocidade de 5 centímetros por segundo, para que a minha imagem aproximasse 5. Então, eu fiz esse passo a passo. Primeiro, eu calculei aonde estava a imagem, que é o P' inicial. Eu diminuí 5 centímetros, que é quanto ele andou para frente. Então, o meu novo P' é 25. E eu calculei qual que seria a distância P desse objeto para que ele tivesse a 25 centímetros. Então, a gente descobriu que era 100. E fazendo a diferença entre os tamanhos, as distâncias dos objetos, que é 100 e 60, eu achei o tempo que ele ficou com aquela velocidade ali. Beleza? Então, é uma questão um pouco mais para você pensar, mas se você entender o raciocínio do espelho, que quando o meu objeto está se afastando, a imagem ela vai aproximar, chegar perto do foco, vai ser muito mais fácil para você conseguir fazer. Beleza? Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo exercício. Até mais.